Me irrita um pouco quando, às vezes, até uma pessoa que não é da área manda uma mensagem para mim assim: "Ai, você tem um fornecedor de cortina barato?" Eu falo: "Não, não tenho." E nem quero ter. Eu tenho um fornecedor justo. Você vai pagar por aquilo que você vai receber. Ai, você tem um BBB? Não, não tenho e não quero ter. Eu quero um porque, assim, tudo na vida, todo mundo tem que ganhar. Você tem que ter um produto bacana e o que você pagou por ele é justo, porque do outro lado ele também tem que receber pelo serviço dele. Então eu tenho noção, todo mundo tem noção, sabe quando uma coisa é muito barata ou quando ela é muito cara. Então ela tem que ser justa. Seja bem-vindo ao Ambiente em Foco. Aqui nós revelamos o invisível essencial, as decisões que transformam aquele projeto 3D, primeiro em uma obra sem dor de cabeça e depois de pronto, em um ambiente que realmente funciona no dia a dia. No mercado de alto padrão, a renderização perfeita é o ponto de partida, mas é o detalhamento técnico que define quem sobrevive ao canteiro de obras e quem protege a experiência do cliente. O alto padrão, ele não está apenas no que se vê, mas também no que se sente, através de uma acústica impecável, de uma automação que não falha e de uma compatibilização que antecipa o erro antes que ele custe caro. Para decifrar essa engenharia do conforto e precisão, recebemos hoje Juliana Valias, arquiteta que fez do detalhamento invisível a sua maior assinatura. Juliana é especialista em orquestrar a complexidade técnica da marcenaria à climatização, para garantir que a intenção do projeto se torne a experiência real e perene. Seja muito bem-vinda, Olá, Juliana. tudo Se bem? apresente. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo, esclarecer um pouquinho sobre a minha profissão, mostrar os desafios, mas também o resultado bacana, né, que a gente tem de anos aí no mercado e a parceria também. Muito bom. E conta um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira, como você chegou na arquitetura. Eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes, né, sou arquiteta. E fiz também design interiores na Escola Pan-Americana de Arte. Um complementou bastante o outro, embora era uma época que a gente fazia tudo muito na mão, né? Não tinha a parte do computador que tem hoje. Eu já comecei a trabalhar logo no segundo ano da faculdade, estágio, e eu fiz muito trabalho para mercado imobiliário. Então, era apartamento decorado, que agora virou, né, já é um boom, mas na época não eram muitas construtoras, mas enfim. E aí, hall de prédio, área comum, tive um escritório grande, tive uma sócia, que a gente se fala até hoje, enfim. E de uns anos para cá, eu fiquei só no mercado de cliente final, tá? É um mercado muito bacana esse de mercado imobiliário, mas exige um pouco mais do seu tempo. Então, depois a gente, né, casa, tem filhos, então algumas coisas a gente tem que fazer escolha. Mas eu fui muito bem resolvida nessa área e também hoje tenho meus clientes como os meus amigos e meus parceiros. Hoje eu já estou com o escritório, né, já me formei em 98, em 98. E, então, já tenho uma bagagem grande, alguns desafios, mas, no resumo, estou bem realizada na minha área. Ai, que bom, 38 anos de carreira, né? Bastante. E conta pra gente um pouquinho dos produtos e dos entregáveis que você tem através do escritório, do começo, da chegada do cliente, até que momento que o seu escritório atua. Sim, como que funciona? Normalmente, eu trabalho muito por indicação, tá? Então, eu falo que os meus clientes todos têm uma certa ligação, né? Não digo todos, mas quase todos. É amigo, é parente, um vai indicando depois, né, que recebe o serviço pronto, gosta, enfim. Isso eu falo que é a melhor validação do seu trabalho. Sim. Não tem melhor resultado do que esse, né? Então, a gente faz uma conversa, que hoje em dia, para ser mais prático, a gente faz a conversa online, e eu entendo o que o cliente está esperando do arquiteto. Então, ele me fala como que é a planta, se é um projeto comercial, residencial, qual nível de interferência que ele precisa dentro
daquele imóvel. Então, é uma conversa. Olha, eu quero quebrar os revestimentos dos banheiros, eu quero ampliar a cozinha. Não, a construtora vai entregar, eu quero manter o acabamento do banheiro. Então, eu preciso saber o nível e qual é a interferência, porque isso interfere no valor da proposta. Tempo, valor. Então, eu falo, para mim, não tem um valor de metro quadrado fechado. Não existe isso para mim. Existe no custo. Você tem uma noção de custo, quanto a pessoa vai gastar. Agora, de projeto, não tenho como, eu preciso entender. Tivemos essa conversa, eu tiro dúvidas também, porque muitas vezes a pessoa é totalmente leiga dentro da minha área. E isso faz parte, assim como a gente é leigo numa outra área que não, né, que a gente não tem estudo, enfim. A obra acaba, a foto fica linda, mas é no uso real que os problemas aparecem. Ajustes, desconforto, coisas que ninguém previu no papel. Isso não é falta de talento, é que muitas decisões essenciais acabam ficando de fora durante o projeto ou até mesmo no canteiro de obras. É por isso que criamos o guia Ambientes que Funcionam de Verdade, um material para você antecipar o que só aparece quando o ambiente já está pronto. Aponte o celular para o QR Code na tela ou no link da descrição. Proteja a sua reputação e entregue um projeto que funciona de verdade. Então, eu tiro todas as dúvidas, como que funciona. A grande preocupação também é com a execução desse projeto, né? Como que funciona a obra, o dia a dia, que isso é uma coisa que também o cliente tem muita dúvida. Então, eu vou explicando como que funciona no meu caso. Eu sempre falo, olha, a minha maneira de trabalhar, se a pessoa chegou, né, veio me contactar, eu tenho que passar a minha experiência. Eu sempre falo, cada um trabalha, funciona para você desse jeito, então faça desse jeito. E eu falo, não, o meu jeito não é o melhor do mundo, mas é o que funciona para mim e que tenho resultados com meus clientes. Sim. Então, isso eu sempre falo, eu não gosto de ficar falando que o meu jeito é o melhor. Não, é o que funciona para mim. Então, aí eu explico, depois eu mando uma proposta, tá? Com prazo, valores para o cliente. Ele fechou essa proposta, aí a gente vai ter uma outra reunião, um briefing, que a gente vai conversar sobre tudo. E eu falo para ele, fale a coisa mais que você acha que, de repente, não vai ter importância. Ah, Juliana, porque cada caso é um caso. Então, eu já tive uma cliente, Juliana, adoro caneca. Eu falei, então vamos fazer um móvel para fazer, tipo, uma coleção da caneca? Ah, eu tinha um cliente que gostava de máscara. Ah, eu tive um cliente que gostava de... Então, eu falo assim, eu tenho que entender o dia a dia, o gosto, quais são as necessidades, às vezes um sonho. Ah, eu quero ter um lugar para colocar minha santinha. Eu gostaria de ter um negócio para ter iluminação. Põe para fora e aí a gente vai casar a minha parte estética, né? Criativa, com as necessidades e os sonhos. Porque, assim, às vezes a pessoa trabalha a vida inteira para comprar aquele imóvel, ela vai receber a chave, é uma expectativa muito grande. Então, a minha responsabilidade é muito grande. Lógico, se eu acho, de repente a pessoa fala assim, Juliana, o que você acha da gente colocar, sei lá, a cor X no fundo dessa... Eu vou falar assim, olha, não vai ficar bom. Porque a pessoa tá me pagando para eu ser sincera. Então, às vezes eu tenho que falar assim, Juliana, eu adoro. Você fala assim, vai ficar horrível. Eu falo, mas eu tenho que falar, porque senão você não precisa de mim. Sim. Né? Então, a gente consegue juntar aquilo que o cliente deseja com a parte estética. Já teve vezes eu apresentar um projeto e eu botar um sofá com uma cor e a pessoa fala assim, nossa, eu lembro direitinho como se fosse hoje a cliente virar para mim e falar assim, eu nunca imaginei ter um sofá dessa cor. Aí eu falei assim, olha, se você... Ela, não, mas eu adorei. Olha. Nunca passou pela minha cabeça. Então, é esse que é o lance. Primeiro você, na hora que você apresenta, né, o projeto, e cada vez que eu apresento com frio na barriga. É muito engraçado. E eu falo isso para mim, eu falei, Juliana, você já apresentou o projeto? Um monte de vezes. Mas você vai com aquele frio na barriga. Eu falo assim, gente, será que o cliente tá curtindo isso como eu tô? Porque na hora que eu vou apresentar, eu já validei aquilo e falei assim, não, era isso que eu queria mostrar para ele. Aqui eu posso botar meu nome, aqui eu posso assinar. Então, às vezes eu fico
mudando, testando acabamentos, cores, texturas, até a hora que eu joguei e falei assim, eu olho e falo assim, é isso que eu quero mostrar. E aí, quando você mostra, que você vê o brilho no olho, a pessoa fala assim, nossa, adorei, ou parabéns, era isso que eu queria. Nossa, eu falo, gente, acertei. Uma coisa ou outra também não... Ai, Tá tudo bem mudar, não. né? Sem Ou a pessoa fala assim, ego. eu quero sentir... Mas o conceito, a estrutura... Eu falo até que eu tenho um acerto grande. Uhum. Não que eu me frustre se o cliente pedir, olha, o sofá, então, vamos botar tal cor, enfim. Não seria uma frustração. Porque eu falo que a gente tem que jogar lá em cima para a gente, né? Se for mudar alguma coisa, a gente está sempre naquele nível bacana de projeto. Isso não quer dizer que a pessoa tem que vender um rim para fazer o projeto. E aí, tá gostando do episódio? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Porque isso Ficou também é lindo importante. no sonho, no papel. Isso também é importante, você saber, né, qual a realidade do cliente. Sim. E aí você usar da criatividade também para fazer um efeito bacana. Você considera que um briefing bem feito com o cliente, para esses pontos de entendimento, hoje você segue algum checklist, alguma coisa que te dá conhecimento e conteúdo para que no projeto ele tenha menos Total. alteração possível? Eu falo que eu vou um pouco no feeling. Às vezes, por exemplo, a questão do sofá. Ela em nenhum momento me pediu um sofá daquela cor, mas o meu feeling me passou, até porque também era um cliente que eu já tinha feito outras coisas. E eu considerei toda a família, né? Porque você não... Às vezes, você tem um comando, né? A dona, a esposa, a mulher. Às vezes, o casal... Isso vai do perfil de cada casal, né? Tem homem que gosta de participar, tem homem que não gosta de nada. Não quer saber, ele quer ver o conceito. Ah, gostei, é uma coisa... Então, eu já sabia mais ou menos o perfil da casa. Então, eu fiz o projeto para todo mundo. E realmente agradou todo mundo. Então, assim, o briefing é fundamental. E eu sempre falo, gente, tem que ser... A relação para dar certo e para a gente chegar no resultado final tem que ser muita base de confiança. Você contratou uma pessoa para te conduzir e para te ajudar. Você não pode... Ai, não vou falar para ela quanto eu quero gastar, porque... A relação já não começa bacana, entendeu? Uhum. Tem que ser muita confiança. E eu vou te falar uma coisa. Eu já fiz algumas primeiras reuniões antes de mandar a proposta que eu vi que não ia rolar. Que, tipo, eu não queria pegar aquele projeto. Ah, você está escolhendo? Não. É porque eu sabia que o resultado não ia ser legal, porque não deu a química. Eu sabia que não era o perfil do meu cliente, porque, gente, o mercado tem espaço para todo mundo. Eu falo que a gente não compete, a gente se ajuda. E aí, tem o perfil do cliente para um outro amigo meu profissional que não vai ser o meu. O estilo, sei lá. Como que você define hoje um estilo, uma conexão mais assertiva com seu cliente? Principalmente a confiança. Tá. Se eu percebo que vai ser um cliente que vai ter muito pé atrás, não é meu estilo. Porque eu sou rápida, eu sou prática. Então, o meu cliente é assim. Ele é prático, ele é objetivo. Tanto as mulheres, se ela trabalha ou não trabalha, ela tá preocupada com o bem-estar dela. Não é tipo assim, ai, a vizinha pintou de amarelo. Ai, Juliana, você não sabe, eu fui na casa de não sei quem. Ai, a minha cunhada agora fez verde não sei o quê. Sabe, a pessoa tem opinião, ela sabe o que ela quer. E isso bate muito comigo, entendeu? Você sabe o que você quer. Olhou e falou assim, nossa, eu quero isso. Aí você não fica jogando no grupo da família para cada um dar um palpite, você fica naquela... Insegurança, né? Você comprou aquela ideia. Legal. E aí, porque fez o executivo, já vamos começar a obra, já orça tudo, já vamos fechar para o cronograma, seguir bonitinho. Então, meus clientes são ágeis também na hora de fechar. Porque é aquilo, é isso que eu queria, tá dentro do custo que eu tenho, então a coisa flui. Não tem como dar chabu, entendeu? E na etapa, então, apresentou o projeto, possíveis alterações, vai-se para a etapa do executivo. Exatamente. Então, eu procuro sempre no 3D colocar muito fiel. E assim, é muito engraçado. Os meus clientes compram a ideia. Então, já teve vezes, eu coloco o quadro, tenho o fornecedor do quadro, que eu pego a imagem, ponho lá o existente. O tecido, a textura. Tanto é que eu peço para o fornecedor, me manda a imagem em alta resolução para eu jogar no rendo papel de parede, o tapete, o máximo que eu consigo. Então, já teve vezes eu estar lá desenvolvendo todo o projeto bonitinho,
Uma cliente que não foi na obra, acho que eu encontrei com ela, acho que uma vez, foi quando eu recebi o apartamento, mostrei o projeto e depois, na execução, talvez, eu acho que uma vez, se foi uma. Aí eu tentei até falar assim, olha, chegou um outro. Não, eu quero esse aqui. Eu quero esse aqui que você colocou na imagem. Já teve até produção, a caneca, eu quero esse modelo aqui da xícara que você colocou aqui, que é uma xícara de vidro de cappuccino, eu lembro direitinho. Olha Falei, só. então vamos comprar essa. Existe. Existe. Não foi criada pela IA. Exatamente. E às vezes até a luminária, eu tenho as marcas, eu adoro bloco. Nossa, falou que tem bloquinho, é comigo mesmo. Porque aquilo na hora de você especificar e depois o resultado, nossa, é muito mais fácil. Por isso que, às vezes, na hora da criação, eu vou testando acabamentos. Esse papel, esse aqui. Então, eu já tenho tudo em pasta, né? Aquele cliente, o papel do álbum tal. Eu tenho tudo organizado isso na minha biblioteca. E aí, eu vou criando. E aí, eu acompanho os lançamentos. Às vezes, eu tenho uma marca. Toda vez que eu vou iniciar uma criação, eu entro de novo no site ou no Insta para ver se lançou alguma coisa, se tem alguma coisa nova. Você está sempre se atualizando. Isso é muito importante. Não dá para ir em todas as feiras, não dá para não sei o quê, mas você consegue. Hoje em dia é tudo online, é tudo muito fácil. Você tem que se informar. E trocar figurinha. Esse detalhe esse invisível que você traz, da conhecimento de algo que existe para conseguir levar para os projetos e depois entregar para o cliente essa solução, é algo que chama muito atenção. Porque o cliente, de fato, ele está comprando o teu criativo. E se fosse algo feito de forma aleatória, ele não ia conseguir ter a entrega daquela essência lá no final. Exatamente. E hoje, falando um pouco pegando esse gancho e falando de fornecedores. Claro que o tempo é escasso na nossa vida, né? Sim. Como que você faz para abrir para novos fornecedores? Como que você divide esse teu tempo entre os parceiros que você já tem e novas oportunidades? Eu falo que, na verdade, o parceiro já faz parte da minha equipe. Tanto é que dentro da minha obra, todo mundo se conhece. Chega o cara da bancada, chega o colocador de papel, todo mundo se conhece. E é bacana porque todo mundo se ajuda. Então, você tem o parafuso tal, ou você pode segurar aqui, ou você pode me ajudar com relação a isso. Todo mundo se conhece. Eu sou uma pessoa muito fiel. E eu tenho um pouco de resistência, porque quando você já tem essa equipe montada, a coisa flui muito rápido. E isso é uma coisa que eu falo para o cliente. Eu falo, olha, eu já orcei, para chegar nessa equipe, eu já orcei em outros fornecedores e montei essa equipe porque eu sei que tem o melhor custo-benefício, né? Uma coisa que eu falo, isso sempre, até falei numa apresentação que eu fiz outro dia, me irrita um pouco quando, às vezes, até uma pessoa que não é da área manda uma mensagem para mim assim, e você tem um fornecedor de cortina barato? Eu falo, não tenho. E nem quero ter. Eu tenho um fornecedor justo. Você vai pagar por aquilo que você vai receber. Então, você tem um BBB? Não tenho e não quero ter. Eu quero um porque, assim, tudo na vida, todo mundo tem que ganhar. Você tem que ter um produto bacana e o que você pagou por ele é justo, porque do outro lado ele também tem que receber pelo serviço dele. Então, eu tenho noção, todo mundo tem noção, sabe quando uma coisa é muito barata ou quando ela é muito cara. Então, ela tem que ser justa. Então, gente, não é só um lado, são os dois. Sim. Então, esses meus parceiros, eu falo pro cliente, são todos justos, porque eu conheço os valores de mercado. Alguma coisa a mais que você queira com o fornecedor Y, que é um pouco mais caro, mas alguma coisa que ele... Pelo posicionamento de marca, estilo. Embora isso não tenha muito o meu perfil, mas ok. Também não falo que é errado quem tenha. De novo, é o que funciona para mim. Claro. E para os meus clientes. Então, não detesto ficar falando que o meu jeito é o mais certo. Não, é o que funciona para mim. De novo. Então, eu gosto dessa parceria. O que acontece? Eu tive um fornecedor ano passado que eu troquei, porque eu não gosto que chegue num ponto que vá dar problema. Então, você vai acompanhando. Quando você vai vendo que está saindo um pouco da maneira como você trabalha, e você pontua uma vez. Porque, gente, isso em qualquer relação, é filho, não sei o quê, é marido, é amigo. Você pontua, olha, não tá legal isso? Vamos voltar para aquele caminho que a gente seguia?
Então, você pontua. A pessoa não encaixa, não vai, não segue aquilo que você tá. E a coisa tem uma hierarquia. Quem está no comando, não é eu sou melhor. Não, se eu estou no comando, olha, eu quero assim, Sim. eu quero assado. E é uma hierarquia. Do mesmo jeito que eu estou, eu tenho que dar a resposta para o meu cliente. Ele está acima de mim. Claro. Então, antes de dar problema, eu falei, não tá legal. Tá indo para um caminho que uma hora vai dar ruim. Aquilo vai dar problema para mim e para o meu cliente. Então, eu cortei antes de dar o problema. E aí, tá gostando do episódio? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E tive uma feedback de novo de parceiros que eu tenho, os meus colegas arquitetos que eu falo que a gente se ajuda, tem grupos, que me passou uma fornecedora que eu tô amando. E assim, entrou muito no estilo da minha equipe, muito no assim, mais do que eu esperava. Então, eu troquei. Então, eu vou fazendo isso, eu vou conduzindo dessa maneira. Eu não quero que dê problema, você tem que tentar solucionar antes. Numa boa, né? A pessoa percebe que você não chama mais, enfim. E assim, eu não evitei... Simples assim. Simples assim. Agora, porque eu falo, gente, se eu tenho um fornecedor que me atende bem, meu cliente fica satisfeito, por que eu vou traí-lo, né? A mesma coisa o meu cliente, por que ele me indica? Né? Por que eu já fiz 4, 5 projetos para um cliente? Porque eu atendo ele bem, o resultado dele é bom, ele não quer me trair, ele quer continuar fazendo comigo. Então, é a mesma coisa, né? Vamos se colocar no lugar do outro. Agora, se eu tenho uma gama grande que eu vou encaixando, já não dá para... Né? Capacidade de produção exatamente, também, de execução. Aí sim, mas eu tenho de verdade uma certa resistência de incluir pessoas novas no meu... Sei lá, a pessoa já me conhece, eu já conheço, eu já sei como é o jeito de trabalhar, para que eu vou... Otimiza pela tua praticidade do teu perfil mesmo, E né? todo mundo se Funciona. ajuda. Às vezes chega alguém de fora, que eu não sei como, mas sei lá, às vezes até o cliente indica, que eu vejo que é o perfil, eu falo até para a pessoa que fica na minha obra, que é meu braço direito, eu falo meu braço direito, esquerdo, pé, mão, enfim. Eu falo para ele, nossa, essa pessoa tem muito nosso perfil de equipe, vamos botar ela para dentro. Pega telefone, já conversa, porque essa pessoa também tem muito a gente fala a mesma língua, então a gente agrega. Perfeito. E quando você comenta sobre suas obras dos clientes, então teve o projeto apresentado, foi para o executivo, onde você vai destacar e distribuir todos esses fornecedores necessários, que você já é muito assertiva pelo 3D, que já vem de algo que existe, e entrega-se o executivo para esse cliente. Ele pode executar essa obra, o seu projeto com uma equipe dele? Sim. Ou você tem a gestão e o acompanhamento da obra? Ele pode, mas eu vou ser bem sério. Todo mundo já me procura assim. Você executa a obra, né? Eu falo, executo. Porque as pessoas têm muito medo de obra. Tá. Né? Eu já ouvi histórias assim, todo mundo fala, eu tive problema com obra. Eu não entro muito no mérito de... Porque a pessoa teve problema com obra, ou provavelmente ela não teve um profissional bom, que aí não cabe a mim julgar, ou ela não fez uma obra com um profissional, né? Então, ela vai ter problema com obra, porque eu que executo muito detalhe. Obra é detalhe e, de novo, a palavra em letra maiúscula, negrito, sublinhada, compatibilização. Então, assim... o que a gente estava conversando antes até de começar a gravação. Eu vou botar uma persiana ali. Ela é motorizada? O tamanho do cortineiro, se ela é transpassada, o cortineiro é maior. Qual é o local do ponto de energia para os motores? Qual é a voltagem? Eu tenho uma ilha, eu tenho que deixar um espaço para a persiana descer. Senão, se eu não deixar esse espaço, na hora que ela descer, ela vai bater na minha ilha. Eu tenho alguma coisa do lado, eu tenho que deixar um espaço. É tanta coisa que a gente compatibilizar. Num projeto comercial eu tenho sprinkler, eu tenho saída de ar-condicionado, eu tenho retorno, eu tenho um monte de coisa para eu
compatibilizar com a minha iluminação. Então, assim, é muito complexo. Aquele projeto bonito, né, que as pessoas olham, o 3D, que hoje em dia até uma IA faz, para você chegar naquele resultado, tem muito trabalho envolvido. E eu sou aquela pessoa chata assim, e tem sequência, né? Quem vai entrar primeiro, então todo mundo da minha equipe já sabe. Então entra um, faz a medição. Eu não libero nada para execução sem a medição fina, né? Então você faz aquele executivo lindo, cheio de cota, mas muitas vezes eu mudo, às vezes até na hora da obra, na hora da execução. Então a pessoa vai fazer sozinha, ela vai, mas ela tem que entender que aquilo é um caminho. Só que na hora de colocar aquilo em prática dentro da obra, é o olho na medição fina, na compatibilização, na sequência da obra. Porque senão você vai ter problema um atrás do outro, que aí você vai puxando os problemas, né? Aquilo vira uma bola de neve. Então, lógico que você vai ganhando experiência com os anos de obra, com tantas obras que você já fez. E com a sua equipe. Então, já sabe o estilo como que eu gosto. Isso faz toda a diferença para você não ter dor de cabeça. E os meus clientes normalmente falam, nossa, Juliana, eu fiz a obra, fluiu, muitos nem vão, né? Chegam quando está pronto. E eu já passei por problemas no desenrolar da obra e eles nem perceberam, eles não viram, porque eu estava lá para resolver. Entendeu? Então, obra é compatibilização e é sequência certa. Tem que ter um na sequência do outro. Aí, gente, não tem como dar dor de cabeça. São coisinhas que você são problemas que vai resolvendo, mas que não vai te causar, sabe, um problema. E para os arquitetos que estão iniciando ou que estão nesse processo de carreira para chegar nesse sucesso que o seu escritório tem hoje. Essa palavra compatibilização a gente considera ser o invisível essencial para que um ambiente funcione de fato. Qual é a sugestão que você dá para que ele consiga usar essa compatibilização? Em que momento de todo esse processo da arquitetura que ele deve ter essa atenção? Eu falo que a palavra básica da hora que você começa a sua carreira, e eu acho que até o último dia que eu trabalhar, é humildade. A gente tem que ser humilde de falar assim, olha, não sei. E a gente aprende, eu aprendo todo dia e vou aprender até o último dia. Então, o que acontece? Você tem menos experiência, você tem que chegar para o seu fornecedor e falar assim, olha, eu preciso fazer isso aqui. Então, eu sempre falo, eu tenho conhecimento um pouquinho de cada coisa, mas eu sempre falo com o meu fornecedor, eu quero ouvir sua opinião. Vamos trocar a figurinha. Ó, esse aqui é o projeto. Eu sento e falo, olha... localizei, por exemplo, o equipamento do ar-condicionado. Já tenho uma experiência de tantas obras, mas se o fornecedor falar assim, olha, Juliana, não, é melhor aqui por causa disso, disso e disso. Ele é a pessoa que mais entende daquilo. É o especialista para o especialista. Se eu chegar para ele e falar assim, olha, mas eu queria colocar um móvel aqui, vamos chegar num denominador comum que atenda o meu projeto e que o seu produto, o seu resultado final, porque também, se ele falar para mim, isso aqui não vai dar um retorno para o cliente do meu produto, eu também tenho que, né, acatar o que ele está falando. Então, eu não sou a dona da verdade. A marcenaria chegou lá e falou assim, olha, Juliana, isso durante até a execução, eles me mandam vídeo, foto da marcenaria, olha, eu projetei essa prateleira, e às vezes, o que eu estou falando, é detalhezinho, a gente inventa umas coisas. Pode ter, em vez de tanto, eu falo, pode. Vai funcionar? Tenho aquela coisa do ego, ai, não mudou. E todo mundo fala, nossa, é tão bom, que você escuta. Tem que ser humilde. E aí, você não tem expertise de obra, você fala, olha, como que faz isso aqui? Sabe? Como que a gente vai... E isso com isso aqui, junta um com o outro, escuta, pede opinião. Não quer dizer que a pessoa vai mudar o seu projeto. Essa coisa do ego, ai, não, tem que ser aquilo. E eu escuto muito de engenheiro ou de quem executa, fala assim, nossa, tem uma arquiteta aqui que, ela é muito chata, ela não deixa, não sei o que. Eu falei, gente, se aquilo não vai me atrapalhar, bola, vamos para frente, vamos para o próximo, sabe? Vamos ser práticos, não vamos ficar procurando pelo em ovo. Então, eu sou uma pessoa muito prática e eu escuto o fornecedor. Eu gosto que ele fale, eu falo, olha, não se incomode. Pode ser que eu fale assim, você está falando uma abobrinha, não vai funcionar. Plano B, dá outra sugestão. Essa eu não gostei. Mas não tenha medo de falar.
E se você tá vendo no desenrolar, não fica só achando, ai, Juliana, mas eu achei. Então, fala antes da coisa acontecer, põe para fora. Pode ser que eu fale, não, vai ser assim. Mas pode ser que você chega com uma solução, uma ideia, que eu falo, puta, adorei, achei muito legal. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu não tinha pensado porque ele tem mais experiência naquilo, porque é o que ele faz todo dia. Então, eu falo que a humildade tá aprendendo, já sabe, continua. Pergunta, troca figurinha. Eu não tenho menor problema de pedir ajuda ou de perguntar. Fala, não sei. Já teve. Gente, quantos projetos? Eu lembro o primeiro consultório que eu fiz. A cliente me ligou, eu fui muito sincera para ela. Eu falei, olha, eu nunca fiz. Mas todo mundo que já fez 10, 20, 30, ele teve o primeiro. Sim. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu nunca fiz, porque eu não vou mentir. Eu não vou chegar para você, nossa, eu sei tudo disso. Não sei. Não tem nem como, não né? tem Porque é tão como. amplo. Só que eu falei para ela, eu falei, olha, só que se você me der essa oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes, eu vou aprender, eu vou atrás. E foi isso, a pessoa que executou sabia como que é, a parte hidráulica, não sei o que, né? E, cara, deu super certo. E não era um consultório pequenininho, eram 4 salas. E deu super certo. Tanto é que eu fiz vários outros projetos para o cliente. Então, assim, eu fui humilde. Ela poderia falar assim, não, eu quero uma pessoa de experiência. Ela está no todo o direito dela. Só que ela, sei lá, ela falou, Chegou não. até você. Foi indicação. Ela falou, não, acho que eu vou investir nela, vou achar que vale a pena, entendeu? Falando nesse perfil de cliente que chega, e hoje a gente vê essa arquitetura muito pautada nas redes sociais, nas mídias e no arquiteto que posta um 3D incrível, e que todo esse repertório desse invisível que a gente está comentando, ele é escondido por um criativo sem execução ou sem experiência. Como que você lida com isso no seu escritório? O que você dá de sugestão para que até o cliente que está nos ouvindo, que gosta desse conteúdo, poder entender a diferença de um profissional que tem essa experiência, principalmente da compatibilização, com se conectar com o arquiteto pelos projetos que ele vê postado no Instagram. Exatamente. E aí entra a parte do executivo. Né? Que você tem que ter um executivo. A gente não precisa nem ser. Eu não acho que um executivo. Tem gente que enche a boca para falar, eu tenho um executivo de 100 folhas. Eu vou ser muito sincero com o que eu aprendi, de novo, o que funcionou para mim. Quem está na obra, não adianta você também jogar muita informação. Porque o que é o equilíbrio da coisa que eu acho que funciona? Você tem que ter as informações de um executivo bem feito. E aí, aquela coisa, eu vou pegar aquela imagem 3D bonita e tenho que transformar aquilo técnico, porque eu tenho que mandar para a marcenaria, tem que ter os pontos para o eletricista na obra saber onde ele tem que fazer os pontos. Só que o equilíbrio é aquele desenho técnico bem feito com o seu acompanhamento. E aí, tá gostando do episódio? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Porque, de novo, eu falo, às vezes eu mudo. A coisa está acontecendo e você vai sentindo. E você vai adaptando aquilo. E muita informação, porque a mão de obra pega aquilo, você vai repassar com a mão de obra. E muita informação confunde para eles também. Não é uma coisa... Porque eles estão no trabalho braçal. Então, tem a informação lá limpa, clara, para dar o resultado daquele render bonito, vai funcionar. Porque se você contratar um engenheiro de obra, ele vai saber ver aquilo conduzir, ou arquiteta, ou empreiteiro. Então, assim, tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de informação e o acompanhamento. Porque não adianta você dar só aquele caderno mega, cheio de coisa muito técnica, que não tem um acompanhamento bom. Aquilo vai dar ruim. Alguma coisa... Porque às vezes eu coloco uma cota lá, e aí eu chego na obra, fui lá acompanhar, ele marcou tudo. Isso aqui não tô achando que eu não... E você erra. E o executivo, como é uma coisa muito detalhista, passa. Por mais aceita. Que você... Exatamente, porque você tenha um pente fino, que nem eu falei para você. Eu tenho que verificar esse executivo antes de ir para a obra, tem coisa que pode passar. Então, é a hora que a medição fina e o acompanhamento, você consegue corrigir.
Então, eu já tive casos, eu lembro de um desenho técnico que a bancada estava 10 centímetros mais baixa. Passou a cota. Só que na hora que eu tô com o meu fornecedor, que é um parceiro antigo, ele fala assim, Juliana, mas você mandou desenho, mas eles... Eu falei, não, você já sabe, né? Medida padrão, não sei o quê. Não. Então, houve aquela troca rápida e ele sabe, ele falou, bom, a não ser que seja uma casa, uma pessoa muito baixa ou, sei lá, alguma outra necessidade. Mas houve a validação. Houve a validação, porque ele já sabe. Juliana, você gosta mais ou menos. E ele validou. Eu falei, putz, olha, passou, não vi. E vai passar até o último dia. Sim. Porque são muitos detalhes. Então, você tem que começa a fazer um executivo claro, limpo. Aí, conforme você vai ganhando experiência, você vai querendo, né? Detalhe do detalhe do detalhe. E, às vezes, a pessoa que na hora de executar fala assim, olha, isso aqui como que é? Aí você também vai agregando. Faltou tal coisinha, você vai, né? Dando a resposta para o seu fornecedor, porque ele vai te pedir, se ele tiver dúvida, né? Então, tenta fazer uma coisa equilibrada e aí é foco, né? Foco, que você vai pegar aquilo e vai começar a criar uma sequência, o layout, você vai fazer elétrica, você tem que... E outra coisa que eu falo, que às vezes eu falo, gente, eu chego para a equipe, você põe aquelas imagens na parede, né? Tá linda aquela obra, e eu ponho um render, que eu falo, entendam o que vocês estão fazendo. Uma visualização. Visualiza primeiro. Então, olha, a cozinha, o fogão é ali, não sei o quê, né? Porque às vezes eu vejo que a pessoa faz uma pergunta que ela não está entendendo o que ela está desenhando, o que ela está executando. Eu falo, entende o conceito daquilo que está sendo apresentado, o que você está fazendo, porque é o seu trabalho, valoriza a sua parte. Entrega. Você é importante, se você está aqui, o seu trabalho é tão importante quanto o meu, sem você eu não vou executar. Então, não tem menos, não tem mais. Nós estamos juntos. Então, assim, valida o seu trabalho. Eu falo, se todo mundo validar, der a importância, sabe? E aí você vai além daquilo. Então, putz, eu tenho que fazer uma cozinha, o cara lá, o empreiteiro, o cara que vai quebrar, é isso aqui o resultado final. E às vezes eu vejo que quando eu entrego, eles me falam assim, nossa, Jana, ficou igualzinho, né? Eu falei, mas você queria que fizesse o quê? O que você queria? O que você queria que tivesse de diferente? A gente tá aqui. Tudo isso vem em cima disso. Então, era para ficar igualzinho. Olha que interessante, né? Porque, de fato, a gente vê muito o executivo lá exposto e pouco da imagem final, que foi o que o cliente comprou, o que foi vendido como sonho. Para ele entender o conceito. Aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar naquilo ali. Todo aquele desenho técnico, 2D, com linha, com cota, o resultado é aquilo. Então, eu faço questão de colocar os renders. Porque a pessoa, às vezes, ela até tem dúvida. Aí ela fala assim, agora eu vi isso aqui. Ela entende. Então, isso é um detalhe que eu acho bacana. Já que hoje, antigamente, a gente desenhava tudo à mão, né? Sim. As perspectivas eram todas à mão. Tinha um conceito, mas não era tão realista quanto é hoje em dia. A gente põe a pessoa andando dentro do ambiente, né? Falando em realismo, temos, e renderização, temos um grande apoio hoje, que a Juliana, nos bastidores, estava comentando aqui, que ela é a entusiasta da inteligência artificial. Então, conta um pouquinho sobre como esse movimento agora vem ajudando você nesses projetos. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando. Dentro da minha... Né? Eu falo que eu peguei uma geração que eu saí, né? Quase que eu lembro daqueles caras riscando a pedra assim para dar fogo, para de repente, né? O fósforo, mas eu aprendi tudo à mão. Às vezes eu falo, gente, eu tô me sentindo já porque era tudo normógrafo, era prancheta, era papel, andava com os cones, régua T. Gente, era tudo à mão, borracha de areia. Então, assim, e de repente veio... Foi assim, foi em seguida. Acho que eu me formei. No ano seguinte, eles começaram a colocar já programa de computação. Eu fiquei uns anos um pouco, tipo, não é para mim, né? Eu sou dessa geração, então... Negacionista. Falou, não vai dar. Na verdade, eu acho que você tem eu acho que é um pouco de preguiça, né? E preguiça com medo do que é novo, né? Você sempre acha... Nossa, mas será que eu vou... Então, era assim, né? O escritório, eu tive escritório com várias arquitetas, estagiários, então você sentava do lado. E eu tenho um negócio que me pega. A pessoa desenha e você fala assim, puta, mas não era isso, não era esse azul. Eu queria o azul, não era esse azul marinho, era esse azul aqui, mais céu. E você ficar do lado da pessoa e falar assim, arruma isso, arruma aquilo, e não sei o quê. Eu falo, não, eu tenho que ter mais autonomia.
E aí, primeiro eu fui para a parte aprender a projetar em 3D. Que aí, eu vou ser bem sincero, eu tiro o chapéu para mim. Eu falo, não vou ser modesta. Maravilhosa! Eu fui, assim, muito raçuda. Entrei no YouTube, procurei lá, curso de não sei o quê. E eu queria o mais simples, que a pessoa falasse o mais A... Não, B com A, bá. Sabe? T com A, tá. T com A, tá. Bá, tá, tá. Sabe? Aquela coisa bem... E aí eu comprei um cursinho lá. Peguei o projeto daquele consultório que eu te falei que eu não sabia fazer. Assim, né? Nunca tinha feito, né? Que eu não sabia, né? Capacidade eu tinha, mas nunca tinha feito. E comecei a modelar todo o prédio. E assim, eu olhava o vídeo, aí eu fazia a linha. Bom, conclusão, eu fiz um prédio de 300 e poucos metros quadrados, com 4 consultórios. Hoje eu olho aquele render, putz, evoluiu horrores, mas na época... Aí eu peguei um negócio, mandei para a cliente o banheiro. Ela falou assim, tá aprovado. Eu falei, meu Deus, não é que esse negócio funciona? E fui eu que fiz? Aí eu fui desenvolvendo. Até uma hora que eu falei, bom, daqui sozinha eu não vou avançar. Eu falo que eu tenho muita sorte, muita gente boa que cruza o meu caminho. Então, eu falo que meus parceiros, eu falo, Deus vai mandando muita gente bacana. E aí eu arrumei um professor de 3D, o querido Bruno, que eu falo até hoje, enfim. Se eu tenho dúvida, às vezes eu marco uma aula com ele. Que aí era presencial, aí eu já estava trabalhando em casa, sentava do meu lado, e aí foi assim, de quando eu comecei a fazer o 3D sozinha, eu fui pegando assim, a coisa evoluiu, melhorou muito para mim. Tá. Acho que a apresentação, enfim, até o posicionamento, eu acho. E aí eu fui evoluindo. Aí agora, né, recente, coisa de um ano, eu comecei... né, esse negócio de IA, mas o que é IA? Meu Deus do céu. Aí muita gente fala assim, eu tenho medo da IA. Eu falo, gente, com medo ou sem medo, tá aí. Tá. Não adianta você ficar lutando contra, né? Como tudo na vida tem os bons e tem os ruins, né? O WhatsApp tem golpe. Eu falei, bom, ou é melhor você se juntar a eles ou você vai ficar, né? E aí, de novo, comecei a investigar. Achei um curso para arquitetos num final de semana. Era o sábado, fiquei de manhã até, 8 horas da noite, sábado e domingo no escritório, né? Aí eu já tô fora de casa, eu já tenho, acho que 2 anos, já até perdi a conta, meu escritório, e aí passei o dia lá. Achei o máximo. Já comecei a botar em prática. Lógico, de novo, cada dia eu aprendo alguma coisa. Só que você tem que usar. Você tem que meter a cara. Aí eu comecei a fazer vídeo, apresentação, texto... Aí eu abri o leque para tudo. Aí você aprende a criar gente, eu tenho secretária, eu tenho arquiteto júnior, eu tenho cara da imagem, do render. E assim, é muito legal, porque facilita muito a vida. Render, então, render era uma coisa que eu terceirizava, porque gasta muito tempo. Sim. E aí era o tempo que eu estava atendendo o cliente, que eu estou na obra, que eu estou escolhendo, especificando, porque eu já fiz a criação. E hoje não, hoje é assim, questão de minutos, e muda isso, muda aquilo, enfim, facilita demais a vida, muito. E aí todo dia eu tô aprendendo, e aí é na raça. Então, renderização é uma das etapas que você hoje mais aplica a IA. Mais aplico IA e cronograma, coisa na obra, eu tô falando com o meu agente, o meu arquiteto lá, que eu botei nome, tudo, cara, rosto, eu falo, tô visitando a obra tal, hoje é dia tal, hoje eu vou fazer o checklist da obra tal, e eu posso, por exemplo, o que ele facilita? Eu tô andando aqui, vamos dizer que eu tô fazendo o checklist daqui. Olha, faltou uma tomada 220 para ligar o equipamento da luz, não sei o que, taraná. O gesso eu quero que arrume a tabica no canto. O que ele faz depois? Eu vou só jogando essas informações. Ele organiza por tema. Para você poder chamar o fornecedor e direcionar. E a pessoa responsável pela obra fala, olha, isso fica arquivado. Cronograma. Cheguei lá, olha, hoje é dia tal. Sempre eu gosto de fazer de sexta-feira. Vamos atualizar o cronograma. Então, aconteceu isso, só que ele vai revisando em cima, e aí eu tenho a rosa do cronograma, que ela é específica de cronograma, a rosa do cronograma. Rosa, eu já falo, bom dia, Rosa, hoje é dia da gente fazer nossos cronogramas. E aí, você vai passando para o cliente, de novo, é rápido, é fácil, o cliente
cada vez mais ganha mais confiança porque você tem uma organização e ele acompanha. E eu não gosto nem de cronograma, assim, aquela coisa da planilha que você junta isso aqui com isso aqui. Não, é num texto. Dia tal, tarará, 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 coisa fácil para ler. Quanto mais prático e fácil, melhor. Não fica juntando Y com X, uma tabela. Nossa, não. É tudo coisa rápida, fácil. Prático, entendeu? O leigo vai lá e lê. Perfeito. É uma criança, se bobear, já aprendeu a ler, ela vai conseguir entender. Entendeu? Então é assim. E eu falo para as pessoas: usem, aprendam, façam algum curso e chupa. Pede outras opções. Tem vários macetezinhos que, obviamente, você aprende em curso, que você vai sabendo, que muda, dá um estalo, sabe? Então, eu uso para tudo. Hoje em dia, eu uso para tudo. É muito interessante que você traz conceitos e essa praticidade do entendimento. Eu amei quando você falou da compatibilização, da humildade. Isso fica muito claro que são caminhos do sucesso para que novos arquitetos possam trilhar essa sua jornada, esse seu conhecimento. Que recado, que dica ou sugestão você daria para os arquitetos que estão começando agora, para que eles tenham sucesso na profissão deles? Olha, primeira coisa, de novo, a questão de ser muito claro, de ser muito transparente. Às vezes a pessoa, né, a relação, eu falo tanto, qualquer área, né, qualquer relacionamento que você tiver com a sua funcionária, né, dentro da sua casa e com o seu cliente, a coisa sempre tem que ser muito transparente. Olha, não joga, eu falo sempre assim, não joga sujeira para debaixo do tapete. Se alguma coisa, e fala no olho do cliente: olha, se tiver alguma coisa que você está com dúvida, que está te incomodando, ou alguém falou, porque cada um tem uma experiência, né? E seja claro, seja transparente. E você também, aconteceu alguma coisa que seja, lógico, você resolve e acabou, tá resolvido lá dentro. Mas se tem alguma coisa mais séria, aconteceu isso, não minta, não esconda. Tem que ser sempre um relacionamento muito transparente. Isso eu falo que é o principal. E eu sou uma pessoa muito transparente. É uma relação profissional, mas a minha relação profissional não fica só no profissional. Fica na amizade, não sei o quê, porque eu sempre falo, eu estou fazendo como se fosse para mim. Então, eu me empolgo, eu gosto, eu chego na obra, eu levo bolo, sabe? Se é uma obra à noite, que eu sei que eles vão saíram de uma durante o dia, vão chegar à noite, eu levo um bolo, porque eu falo, começar tudo de novo essa hora do dia, eu daqui a pouco vou tomar banho e vou pra cama, e eles estão lá, entendeu? Então, assim, eu me envolvo com tudo. Eu me envolvo, e é o meu jeito. De novo, não sei se é o melhor, mas é o que funciona para mim. Fico amiga dos meus clientes, porque eu gosto de saber, escuto. É uma relação muito profunda, na verdade, né? Porque você está lidando com dinheiro, com sonho, com expectativa, né? E é onde a pessoa vai viver ou vai trabalhar, enfim. Então, eu acho que transparência é tudo. Lógico, você tem que ter um feeling com isso que você vai aprendendo, a hora certa. Às vezes a pessoa está num dia, né? Você tem que saber, dar um tempo. Você viu que a pessoa deu uma resposta um pouquinho, não responde na hora, deixa passar, porque às vezes, sabe, algum problema que a pessoa tem naquele dia, releva. Então, deixa a poeira baixar, aí depois a pessoa fala, putz, eu já tive cliente que fala assim, ai, Juliana, você desculpa, eu acho que eu não respondi, não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, vamos virar a página. Então a pessoa não estava bem aquele dia, sei lá. Sim. Então, é melhor você ir responda com educação, sabe? Eu nunca tive que demitir cliente, tá? Mas eu escuto muito isso, né? Às vezes, quando você está na roda de colegas, você fala, a pessoa isso, a pessoa aquilo, eu tive que demitir. Nunca demiti, mas é no seu dia de amanhã. Então, tem que saber administrar isso. Então, transparência para mim é tudo. E você saber se posicionar. Eu converso muito com amigos que estão no começo da área, que gostam de conversar. É saber se posicionar. O que é saber se posicionar? Você deu lá um conceito, aí você fala assim, o amigo fala assim, ai, Juliana, mas a pessoa pediu aquela poltrona. Eu falei, então, pega alguma coisa que tenha referência daquela e mostra uma outra e fala, olha,
essa não, essa tem talvez o mesmo custo, mas olha o efeito, essa vai ficar mais bonita, essa não vai ficar legal, sabe? Você tem que saber se posicionar com coerência, né? Tipo, eu brinco, lógico que depois de uns anos de convivência ou mais de processo, eu falo, isso aqui vai ficar horrível, não vai ficar bom. Ou a pessoa faz sozinha, depois fala assim, nossa, Juliana, por que eu não te ouvi? Muda de novo, porque fala, puta, tá vendo? Você falou, eu não gostei. Então, isso você vai, lógico, você vai bater cabeça, mas se você for transparente, se você tiver bom senso, você vai ganhando o teu cliente, a confiança, porque confiança é tudo. E se você vê que a pessoa também está tendo uma resposta, você fala, olha, você me contratou, eu tô aqui para te ajudar, eu não tô aqui para te atrapalhar, sabe? Eu sou, na verdade, é a pessoa que você tem que mais confiar aqui dentro. Eu sou os seus olhos aqui dentro, entendeu? Então, você tem que ter uma conversa clara. Eu falo que tudo com bom diálogo, uma boa conversa, a gente consegue resolver. A não ser que seja uma pessoa com muita falta de... Que às vezes a pessoa também não tá afim, né? Enfim. Mas você dá aquilo que você tem, né? Cada um dá aquilo que tem. Então, e no final, se acabar a relação, você tá tranquila. E a pessoa não pode falar, ela fez isso, ela fez aquilo, ela respondeu assim, ela respondeu assado. A pessoa às vezes nem tem o que argumentar, entendeu? Então, não dá brecha. Você sai numa boa. Esse equilíbrio emocional que a sua profissão exige, ela também é adquirida e extremamente necessária. Então, aí você tem que cuidar de você, né? Aí eu falo que a saúde mental vem. Eu não abro mão, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa ativa, exercício, né? Você tem que cuidar da sua espiritualidade, seja ela qual for. Você tem que ter o seu momento. Eu sei que são fases da vida. Eu tive as fases de quando eu fazia mercado imobiliário, que eu ainda não tinha nem os filhos, e depois eu saí porque eu chegava muito tarde, eu não tinha, né? O que eu faço hoje eu não tinha tempo, mas eu não quis chegar num ponto de não ter vida ou de não ter saúde, porque é isso que acontece muitas vezes. E o nível que eu tenho hoje, obviamente, já veio desses anos, né, que eu me dediquei, que você tem que fazer as coisas no período certo. Mas você tem que cuidar da sua saúde mental, você tem que cuidar de você, porque senão você não vai ser nem uma boa profissional, nem uma boa companhia, uma boa amiga, enfim, nada, porque você não está bem com você. Então, isso é um conjunto. Tudo na vida é equilíbrio. Então, você tem que cuidar de tudo. E a gente segura, eu falo, né? A chinesinha segurando os pratinhos. E faz parte, né? A vida é isso. A vida, a gente não veio aqui só para... né, para passear, veio, né, a gente... É um aprendizado. É um aprendizado. Constante, que ficou Exatamente. muito claro. Então, tem que ter equilíbrio também na sua, né, você com você mesmo. Muito bom. Então, temos inúmeros aprendizados hoje com essa conversa aqui com a Juliana, no Ambiente em Foco, para que a gente entenda que não é só um 3D bonito, aquela postagem do arquiteto que você está pesquisando aí para entender se ele é um bom profissional a ser contratado. Tem muita conversa prévia para gerar e possibilitar essa confiança trocada. É por isso que o meu trabalho é por indicação, porque quem indicou falou como que foi toda essa relação e como foi o desenvolvimento desse trabalho, né? Inclusive na obra, enfim. Então, a pessoa tem essa referência. Olha, tem lá o Instagram, a pessoa olha, vê os seus projetos e acha bonito, mas a validação é o meu cliente que fala, olha, eu tive uma boa experiência com ela, entendeu? Então, isso valida aquele 3D bonito, que é muito trabalho, muito trabalho. Isso eu posso falar que é muito trabalho. Mas eu adoro o meu trabalho, enfim. Muito bom te ouvir. Muito obrigada pelo papo, Foi uma pelo delícia. conhecimento. Falar é comigo mesmo. Adoro. É bom convidada assim, né? Que você só vai jogando e ela vai seguindo. Se tiver outro tema, pode me chamar. A gente fala de vários temas aqui, é multifacetas. Muito obrigada pela sua presença, Foi pela uma sua delícia. participação. A gente separou um mimo especial para você. Que delícia. Eu achei linda a caixa. Para você. Ai, que delícia. Conectando com essa sua vivência, com esse autocuidado. Nossa, que caixa linda. Que esteja presente no seu dia a dia, muito para que chique. você possa... Olha, nossa, amei. Já gostei da caixa. Eu adoro tudo que é de animal print ou cobra. Sim. Nossa, eu adoro. E esse é um papel.
É um trabalho, é um Ai, peraí. papel que é com essa textura de couro. Ah, nossa, eu sou a louca do chá, né? É, Nossa, que eu bom. adoro! Amei! Gente, olha, que lindo. Caneca bom. personalizada. Nossa, e a caixa é maravilhosa. E aí, Adorei. pra você colocar. Olha, meu nome e tudo. Que chique. Sim. Personalizada. Pra você colocar. Ah, foi uma no seu delícia. Amei. escritório. Vou usar. Eu já tenho o cheirinho Sim. na Adelínia lá. A Adelínia tem essa. É, nossa, amei. olfativa. Muito, muito bom gosto, viu? Obrigada. Obrigada. Adorei também. Bom, então estivemos aqui hoje com a Juliana Valias, 38 anos de arquitetura residencial, comercial, com muita experiência, trazendo a palavra do dia que foi compatibilização, confiança e humildade. Então, se você é arquiteto, quer contar com uma experiência, com pessoas que já estão realizando esse podcast, essa conversa é para você. E cliente final, se você tá nesse momento de obra, construção, reforma, decidindo qual profissional você deve contratar, escuta essa conversa, que aqui você vai ter muito dica e sugestão de como escolher o melhor profissional para te atender.